E a Conversa Sem Recalque de hoje vai entrevistar 4 pessoas bacanas: Ricardo Brozovski, Anderson Scaranaro e Mitzi Mesca, além de Geraldo Mansur, que de repente eu acho que a conexão caiu, mas daqui a pouco ele entra na nossa conversa. Vai ser um prazer estar nós 5 juntos aqui debatendo sobre Deus, desejo e desamparo, um tema polêmico. A ideia é a gente conversar com você, nosso público, sobre essa relação de Deus. Quem é Deus nessa história toda? Como é Deus na nossa vida? E a gente consegue, dentro da nossa prática, dentro do nosso dia a dia e a nossa contemporaneidade, não entender mais a religião como um processo participativo, constitutivo da nossa integridade, da nossa constituição enquanto ser. Dá para não considerar mais a religião dessa forma, já que ela, inclusive, é um fenômeno social estrutural. E aí, eu gostaria de abrir para vocês o seguinte: quando falamos de Deus, desejo e desamparo, não estamos discutindo crença, estamos discutindo estrutura. Deus é um significante, desejo é uma falta e o desamparo é a nossa experiência do mundo. Do ponto de vista psicanalítico, tudo começa com um gesto simples e brutal: o desamparo. Somos lançados ao mundo incapazes de sobreviver sozinhos. A experiência fundante é a de uma falta que não sabemos nomear. E é dessa falta que nasce o desejo, ou seja, o desejo não é plenitude, é a consequência da nossa fragilidade. Nesse ponto entra Deus, não como entidade, mas como o nome do outro absoluto, aquilo que desde tempos imemoriais o humano inventa para dar forma à falta que não cessa, e assim Deus aparece como uma resposta simbólica àquilo que nenhuma resposta humana dá conta: a origem, o sentido, a morte, a dor. Como diz Lacan, Deus é a suposição de um outro que sabe, aquele que garantiria a ordem do desejo. E aí, amigos, boa tarde. Eu gostaria de saber de vocês primeiro: quem é Deus nessa história toda para vocês? Deus. Vamos começar no final. Deus é o final de tudo isso e o começo. É bem complicada essa pergunta, né? Principalmente para mim, que eu sou politeísta, não tem um Deus. Tem pelo menos 14. Como eu posso colocar que existe uma crítica bem forte à psicanálise para a visão colonialista, né? A gente fala de uma religião que é cristã, que vem da parte sutaica cristã e com umas influências muçulmanas, mas quando você coloca num contexto, por exemplo, eu sou de 3 cultos: Surema, que é uma religião à parte, cristã, que a gente fala que é um cristão herético, né? Umbanda, e por mais que a gente fale um sincretismo, a gente sabe que não é cristã. E Quimbanda, que a gente não tem nenhum Deus na Quimbanda. Pelo contrário, a gente não tem visão divina na Quimbanda. A gente tem visões de entidades que conseguem nos preencher a falta que nós temos. E eu acredito que é bem isso que acontece, sabe? O Deus, o que é Deus? Ou Deus, se não a representação do que falta. A gente procura no nosso pai, quando a gente vê o nosso pai e nossa mãe não são perfeitos, ou não são completos, você procura algo mais completo. E isso vai da constituição humana e procurar algo além, se tornando cada vez mais mais fantasioso. No tempo de fantasia tem imaginação, do reino tem imaginação. Então a gente cria um Deus para preencher esse vazio. E aí, Ricardo? O conceito de Deus, na verdade, ele é um conceito extremamente interessante, porque ele pode ser o tudo e o nada, pode ser o completamente o outro e o eu mesmo, ao mesmo tempo, e ele é um conceito extremamente plural, que vai desde a ideia do grande arquiteto do universo, a ideia de como, por exemplo, em Platão, um demiurgo, um artífice do mundo que organiza a matéria, mas que não cria do nada, né? Para alguns cristãos, a gente tem essa ideia também, né? Que alguns vão confessar que Deus cria todas as coisas do zero, outros vão dizer que a criação não é ex nihilo, ela é Deus, na verdade, tohu vavohu do hebraico, ele organiza o caos, né? Mas o caos já existia, então Deus é a pessoa que organiza, mas tecnicamente cria a organização, mas não aquilo que existe. A gente vai ter, por exemplo, em Aristóteles o motor imóvel,
a causa de todas as coisas, né? A ideia de um Tomás de Aquino como um Deus que é algo necessário, ou talvez de um Hegel que diz que Deus simplesmente é o espírito do absoluto. A subjetividade? Também, né? Então, essa ideia de se perguntar assim, quem é Deus, ela é uma ideia extremamente interessante, porque alguns anos atrás, né, nem faz tanto tempo, né, nós vivíamos, por exemplo, falando de Brasil, na ideia de que se existe apenas uma fé, né? Então, até 1889, nós celebramos há poucos dias a proclamação da República, até lá existia apenas a permissão de uma igreja, porque se supunha que tendo uma igreja você tinha um Deus só, o que não é verdade. Então, 1824, começam a chegar os alemães, italianos, para substituir a mão de obra escrava anterior. Eles trazem as suas fés diferentes, e eles são tolerados, mas não permitidos. Então, quando eles passam a ser permitidos, começa a se ter, então, uma divisão, mas essa visão de Deus, ela é muito plural, a ponto de nós termos quase que dizer que, assim como a gente diz que cada cabeça é uma sentença, cada fé crê num Deus tecnicamente diferente. E aí a gente fala desse relacionamento, principalmente quando se fala para igrejas cristãs, em torno de um mesmo Deus, a gente simplesmente fala, então, de uma relação ecumênica, né? Estamos na mesma casa, em quartos separados. Às vezes não falamos a mesma língua, mas em nome de qualquer pontinho ali que a gente possa pincelar, a gente vai, pelo menos tem uma relaçãozinha, né? Então, para suprir o buraco, a gente cria, às vezes, um artifício que faz a gente ter uma outra relação mesmo quando a gente não quer. Isso foi para mim uma forma direta? Não te conhece, mas se serviu, né? E me diga uma coisa, colegas. Se nossa origem é vulnerável, por que é que buscamos tanto um ponto fixo que nos garanta? E aí? Um ponto fixo que nos garanta, eu acho que essa relação da certeza, de achar que temos certeza de algo em relação a uma fé. Como eu digo, Deus, ele é uma coisa muito simbólica, é muito sentida, é muito subjetiva. Na psicanálise, cada um também tem uma percepção diferente em relação a esse contexto, né? O Lacan, ele falava que Deus, ele era um significante. Já Freud, ele acreditava em um Deus, mas tinha suas desavenças ali com suas relações intermediárias por conta do pai. Então, essa interligação que leva a gente a se questionar de certeza de se existe algo. Porque não é visto, é sentido. Eu acho interessante você colocar no Lacan que a gente pode ter duas visões de Deus. A visão, duas não mais, na verdade, né? Como simplificante, como fantasia, que... Não sei se vocês viram que tinha do Carlos Ruas, que fala que Deus, eu sentia um Deus à la carte. Você escolhe o trecho do tapete para que melhor compreende você. Ou, se Deus existir, vamos ser como fora disso, é não real. Porque se você não consegue, qualquer religião que fala, Deus é incompreensível. Então Deus também é do estado do real. Ele está em cada laço da constituição da psique, né? Então, assim, que não temos uma compreensão de Deus, não temos uma configuração, por exemplo, quando falam sobre a história de uma religião só. Bom, a gente tem história de outra religião no Brasil desde de sempre. Os índios, os africanos, só que eram religiões marginalizadas. Muitas vezes, assim, por exemplo, um texto que eu acho muito interessante é sobre o secretismo. Muitas pessoas falam que o secretismo era para os negros escolher sua religião. Isso não é real, porque os negros não tinham alma. Então eles podiam fazer a religião que quisessem, porque eles não têm alma. Então para os brancos não interessa, mas era para os brancos poder seguir a religião afro. Para a pessoa que era branca poder cultivar sem ser julgado, porque ele tinha alma. Ele ia para a Inquisição. Ele tinha que esconder a fé dele. Então, assim, a gente está num tempo que a gente fala, tanto quadro histórico de religião, como quadro que se identificar com ela, mostra muito isso. Existe, por exemplo, no Haiti, um texto que uma princesa, que ela ficou conhecida por fazer futu
contra os invasores, o povo que ia lutar contra ela. Eles eram um povo que estava escravizado e começaram a lutar contra os colonizadores. Eles venceram a guerra. Foi o único lugar que venceu a guerra até hoje, foi o Haiti, tanto que teve mudanças constitucionais. E ela ficou conhecida porque ela tinha um caldeirão de futu e ficava fazendo em cima da montanha o futu contra os invasores. Lógico. Ela mesma fala que aquilo era só para fazer. Ela mesma falou que era só para fazer uma pressão psicológica, não com essas palavras, porque não existia na época. Só que funcionou, o pessoal tinha medo de invadir ele, de lutar contra eles. E isso mostra assim, o quanto a gente procura a fé, tanto para nos dar força, ou como você te pega várias religiões para ele, usaram para causar um medo no inimigo. Para dizer, eu tenho Deus ao meu lado, quem é você perante a mim? É uma visão até que você pode falar assim, como vocês sabemos sobre questões de perfeição em sociedade, que estar do lado de um Deus é você perverter a realidade. Você fala, aos meus irmãos de fé, a gente temos uma lei, mas vocês, como não são praticantes, vocês não são nem humanos para mim. Você está fora da minha lei. Bom, e aí, Ricardo? É bem complicado, assim, eu acho que, apesar de ser um tema extremamente sofisticado e muito belo, e é o que eu me dedico, é de onde vem o meu ganha-pão, né? Eu acredito que a ideia de se crer, ela é realmente extremamente subjetiva. E aí é como se diziam as coisas dos profetas antigos, né? Se aquilo que o profeta disse acontece, ele é verdadeiro. Se não acontece, ele é falso. Isso se dá no posterior, no pós-vida, né? Então a gente vê muita coisa que não tem nada a ver com fé. Interessante, por exemplo, pegando um dado bíblico, né? É um livro que fala de fé, mas tem apenas um versículo que define mais ou menos o que é fé. Hebreus 11:1. E a fé é a certeza de que existem coisas que a gente não vê, né? Então, bom, ponto. Mas, ao mesmo tempo, essa subjetividade nos coloca diante, muitas vezes, de um espelho. E eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que nós temos diante do mundo religioso, né? Eu lembro na época do governo Dilma, primeiro ou segundo, eu não lembro, foi uma discussão para a Câmara dos Deputados sobre aprovar ou não, estender o prazo de aborto, alguma coisa assim. E veio do Vaticano uma mensagem dizendo que, se isso fosse aprovado, todos os envolvidos seriam excomungados. E aí o ministro da Saúde, eu não lembro o nome dele agora, disse uma frase que é icônica, né? Fé não se excomunga. Uhum. Você pode ser tirado de uma religião, você pode ser tirado de um culto, você pode sair de religião ou de culto por vontade própria, mas a fé, por ser algo extremamente subjetivo, é algo que não se excomunga, não se tira. Ou você tem, ou você não tem, e você tendo a placa da igreja, ou a placa de qualquer coisa que está na frente do lugar que você frequenta, ou que você não frequenta, não vai fazer diferença nenhuma, né? Será? Eu acho que não. Eu acho bonito que você fala disso, que eu lembro muito das questões árabes, né? Ele fala, o árabe não tem batismo, você é resgatado, porque todo mundo só nasce em Deus. Então você resgata ele de volta à religião. Porque você já é de Deus, você não tem escolha. Você só tem que ser resgatado para voltar a servir para ele. E, de acordo assim, a gente tem uma visão meio perturbada, tá, com a cristã muçulmana. Para eles, todos os deuses são Deus, só que estão à medida da interpretação do conhecimento humano. Tanto que eles falam, meu foi o último profeta, então eu estou mais certo que todo mundo. Então, mas todos os deuses são o mesmo Deus, ele só é resgatado cada vez mais para dentro do seio dele. E nisso eles falam. E é engraçado, porque é uma religião hoje que a gente vê como extremamente tolerante, né? Por muitas pessoas. E quando você olha assim na escritura deles, é muito mais tolerante que muita religião hoje em dia, né? Eu acho que essa é a grande questão da discussão do que é uma religião, né? Porque se a gente for buscar a ideia do termo religião, religar, e a ideia de você refazer elos, né? E o que a gente tem hoje, na verdade, na prática, como religião, é um conjunto de leis que ou você está dentro e segue, ou você não está dentro. Viraram, na verdade, muitas religiões viraram grandes partidos políticos, grandes ideologias, mas não são tecnicamente religiões no sentido primário daquilo que é. E a ideia de se religar
ela parte de um princípio que eu acredito que seja duplo. Primeiro, a ideia de que você se religa com algo que é transcendente a você, e aí a gente vai entrar na discussão do que é religião e do que é espiritualidade, que é completamente diferente também, né? E espiritualidade está tão na moda que também já não se sabe mais o que é, né? Então, é igual religião, igual Deus, é tão dito e tão popular que a gente já não sabe mais nem o que é espiritualidade, embora se fale disso todos os dias. Mas ao mesmo tempo que eu me religo com algo que me transcende, eu me vejo também como algo que precisa de contato. E é um religamento com aqueles que são meus semelhantes também. E isso é extremamente complexo hoje em dia, né? Ricardo, desculpa te cortar, mas na verdade eu vejo hoje, dentro de um contexto onde eu vou trazer sempre, obviamente, dentro de um contexto subjetivo, que cada um tem uma ideia diferente do que é a relação de Deus. Mas eu percebo hoje, na sociedade, que as pessoas elas não buscam mais essa conexão com Deus ou com a fé. Elas buscam, na verdade, uma justificativa de tentar se salvar por algo. Por isso a ideia, por isso que eu te perguntei, será que essa ideia da placa realmente não está fazendo mais sentido hoje no mundo que a gente vive? Que as pessoas elas não vão em busca de uma tal salvação, mas sim em busca de uma religiosidade, onde aquela igreja me salva, mas aquela religião não me salva? Sim. As pessoas se perderam. Eu concordo plenamente. E com isso nós acabamos perdendo muitas vezes coisas importantes que manifestaram a confessionalidade das religiões enquanto instituições em si. Exato. Sabe, Mister, olha quando você fala busca da espiritualidade hoje, está ligado diretamente às questões liberais. Buscar uma espiritualidade hoje é você buscar uma religião que não é mais sólida, é uma religião líquida, que se adapta a partir dos meus princípios. Se você voltar no tempo, existem cartas de reis querendo comprar a salvação, querendo, eu vou fazer, depois de fazer vários pecados, eu vou fazer isso para me salvar. Isso independente de religião, gente. A gente sempre negociou com Deus para salvar nossa alma. A diferença... Pesado que você falou, hein? Essa negociação aí. Na minha religião isso é normal. Estruturalmente, aproveitando também, agradecer a internet, que o seu Geraldo voltou. O problema aqui não foi nem a internet, cara. A energia da minha cidade acabou. Caiu tudo, caiu 4G, caiu Vivo, caiu tudo. Aí você orou e pediu para Deus te salvar. Eu fiquei na expectativa, né? Falei assim, Senhor, se tu quiseres... Amigos, uma coisa que, até para inserir o Geraldo no contexto com a gente, eu tenho algumas perspectivas que abraça muita coisa do que vocês estão falando. Me espanta, sinceramente, hoje, na nossa contemporaneidade, a prática do ateu, porque na hora que a coisa dá merda, a primeira coisa que eu ouço é, pelo amor de Deus, e Deus aparece na cena convenientemente. Isso me faz questionar qual é o local desse Deus e que Deus é esse que está sendo citado, porque eu não consigo simplesmente entender como uma linguagem coloquial, uma linguagem encaixada dentro da nossa estrutura social, das coisas que a gente fala sem apego. E talvez traga um inconsciente aí. Né, essa ideia do ateísmo, para mim, gente, eu tive um pai que era ateu. Essa história é uma falácia. Não existe a ideia do ateísmo. A ideia de você não acreditar em algo. Ateus, graças a Deus, né? Temos um livro, ateus, graças a Deus? Eu acredito no ateísmo. Você acredita, Anderson? Eu vou puxar essa ponta, eu só quero puxar uma história aqui. Mas eu gosto muito quando o Ricardo fala da história da fé e quando você está interconectado com o seu movimento, internalizado diante da imagem de Deus diante disso, e qual sua responsabilidade, participação diante disso, e daí trazer esse Deus para o seu convívio, para a sua história, e você dialogar em cima dessa energia, eu penso que ela já é completamente diferente quando você se estrutura em dogmas e precisa estabelecer metas e padrões ou comportamentos que dão a ideia de que você está se ajustando a alguma coisa que não fala mais da sua fé, né? Que já tira você desse lugar, desse escopo. E aí eu queria trazer, a gente vai falar de ateísmo já, viu, Anderson? E aí a gente vai falar assim, ainda de Deus. Para Freud, Deus é a projeção do pai ideal. Para Nietzsche, é a maior ficção moral já criada para conter o nosso caos. Para Lacan, é a suposição de um outro não barrado.
E aí vem a pergunta: que Deus cada um de nós inventa, e vou colocar esse inventa entre aspas, com respeito a todas as religiões aqui presentes, para suportar o que a gente não pode controlar? Olha, eu penso assim, que você pegar Nietzsche, Lacan e Freud, para todos eles, Deus, processão ou simbolismo é uma ficção. A gente não pode tirar isso, porque é amplo, os três concordam nisso. Só que assim, quando você fala de um ateu, se for uma pessoa, que nem eu conheço uma pessoa que é Ocan no nosso templo, e ele é ateísta. Eu fico perguntando, mas como assim você é ateu e você é Ocan? O Ocan é aquele que toca os pontos. Teoricamente, ele está trabalhando com espiritualidade. Sim. Falo, não, deve ter uma explicação, só não sei qual que é. Mas ele está ali proveniente a achar que deveria estar por conta do quê, então? Se ele não acredita em nada? Tradição da família. A família toda dele é da religião. Então existe uma crença dentro dele que ele precisa ser vinculado a algo para se pertencer a alguma coisa. Então, mesmo ele sendo ateísta, ele continua sendo Ogan? Sim. Aí você se pergunta, ele está querendo pertencer à religião ou à família dele? Ou os amigos que também são? O que é Deus em relação à fé? A religião é família. E aí, Ricardo e Geraldo, o que é que vocês trazem junto com essas informações aí? Pode falar, Ricardo, primeiro. Deixa eu acabar de situar o que está acontecendo aqui. Eu acho que a ideia do ateu, né, do sem Deus, ela é falaciosa. Todo mundo acredita em alguma coisa, né? Que nem para nós mesmos, luteranos, né? Não é incomum, embora nós não creiamos que Maria seja alguém transcendente, como na Igreja Católica, mas não é algo incomum a gente ouvir Ave Maria. Geraldo, desculpa, Ricardo, desculpa lhe interromper, mas exatamente agora, semana passada, começou um processo dentro da igreja de manter as qualidades de Maria enquanto geradora de Cristo, né, do representante de Deus na Terra, mas tirar de cena completamente a ideia divina da coisa, viu? E tá a maior confusão sobre isso. Isso é muito bom. Eu acompanhei um pouco do Papa, das colocações do Papa quanto a isso, né? E é algo assim, eu sempre diria, a gente sempre acredita em alguma coisa. Se eu não acredito que tem algo que me transcenda e é superior a mim, é porque eu acho que eu sou autossuficiente. Tecnicamente, o autossuficiente, o infinito e o perfeito é Deus, então, tecnicamente, o Deus sou eu. Se eu não creio em nada, eu sou o meu próprio Deus. Correto. E essa é a mais comum. Essa é a posição mais comum e talvez a praticada, tanto que a gente olha para as religiões, a gente não procura mais uma onde a gente é desafiado, mas é uma que se encaixa ao nosso perfil, ou seja, é uma busca muito mais humana já do que em si, eu não diria no sentido bom humano, mas é uma ideia de muito mais, eu procuro algo que me massageie o ego, quase como se fosse uma cultização da religião, né, do que algo que me confronte e venha suprir a meu vazio, né? Eu lembro de Agostinho, Santo Agostinho dizia, existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Perfeito. E aí, Geraldinho? Agora eu quero falar, agora que eu estou entendendo aqui. Manda bala. Sobre o ateísmo, eu concordo com o Ricardo, acredito que todo mundo crê em alguma coisa. Só porque eu vou responder com o versículo bíblico, pode? Claro que sim, aqui pode tudo. Eclesiastes 3:11 vai dizer assim: e fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Eu acredito assim que esse impulso de querer dar sentido a tudo, e Lacan vai falar muito sobre isso. Você citou 3 autores, tanto Freud trazendo que Deus vai entrar nesse lugar do pai ideal. Concordo completamente, apesar de eu não concordar que é uma invenção humana, mas realmente ele se coloca nesse lugar do pai ideal, porque há uma falta no outro,
E eu creio que Deus é o grande outro elevado na sua potência máxima. Por isso as qualificações de onisciência, onipotência, onipresença. É o A não barrado, porque não existe falta nele. Mesmo que a gente tente encontrar, não há uma falta. Lacan, ele foi feita uma pergunta para ele sobre religião e psicanálise. Se a religião... Por que a religião ganharia da psicanálise, vamos dizer assim, né? Tem um texto que fala o triunfo da religião. É nesse texto. E ele vai dizer sim, que a religião, ela sempre vai superar a psicanálise. Mas eu quero diferenciar aqui religião de Deus. Porque a religião, muitas das vezes, são métodos e dogmas que nós mesmos, seres humanos, fazemos para interpretar a ação de Deus sobre a Terra. E eu queria trazer, em vez da religião, a teologia, que é uma ciência também, que explica, né, não só de maneira científica, porque existem disciplinas dentro da teologia que vai tratar o ato científico, mas também traz uma questão paralelo com a lógica, vamos dizer assim. Trazendo de novo o texto de Lacan, que quando perguntaram para ele, ele falou assim, que a religião, aí eu quero trocar a religião por Deus, sempre vai dar sentido àquilo que não tem sentido. Por isso que ela ganha da psicanálise. Por isso que, e aí eu quero responder que Deus, para mim, ele trata com a gente de maneira simbólica, mas ele é do plano do real. Você entendeu? Porque é do inacessível, do inexplicável. O que não tem Aí a gente nessa busca por sentido, porque o ser humano sempre vai buscar sentido, quando Deus coloca a eternidade no coração do homem, no profundo ali, o que é uma eternidade? Cara, é algo expansivo, é algo que você não consegue nem dar início, nem dar meio, nem dar fim. Parece que você está no meio, pegou o bonde andando, não sei para onde vai, é uma caminhada sem fim. Então você está no plano eterno. Eu fico imaginando, se a gente for trazer algo, estou falando demais, né? Se a gente for trazer algo para que a gente possa simbolizar, seria o universo, porque aquilo que ainda se cria é só o universo, que está em plena expansão. Seria nos jogar no meio de um universo, e a gente olha, parece que não tem fim, e eu preciso dar sentido àquilo. Por que eu estou no meio desse universo gigante? E o que vai dar sentido? Ele vai trazer o sentido. Então, eu vou precisar perguntar a vocês, que era a pergunta lá de baixo, vou trazer para cá para cima. Então, se Deus está em mim, e eu estou em Deus, e eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não sou Deus? Sim. E aí, nós somos semelhança de Deus, aberto ao diálogo sobre isso, as perspectivas. Nós não somos Deus, mas somos um fragmento da ideia de Deus. Isso me lembra muito... Nós seríamos uma centelha divina? Uma centelha divina. Tá, vamos deixar os colegas falarem. Vai lá, Anderson. Estou tentando lembrar a palavra, como que chama isso, mas existe muito um conceito hermética, que fala que o que está em cima está em paz, o que está dentro está fora, né? Que é representar assim que isso faz tudo do conceito também do registro do real, porque Deus está em nós estamos em Deus, porque se nós não existimos, Deus não existe, porque Deus é o Criador. Se ele não criou nada, ele não existe. Então ele depende da criação. Tudo está dentro da gente. Deus não depende da criação. Deus é onipotente, onipresente, mas não existe esse conceito mas ele não de seria que Deus precisa da gente. Não. O Criador não precisa da sua criatura para existir. Não. Mas aí ele não seria um criador, ele seria outra coisa. Irmãos, Deus é criador. Eu vi agora que Nietzsche está sendo convertida uma lacaniana. Eu passei durante a minha vida inteira dentro de vários conceitos religiosos. Eu vim do catolicismo, eu passei pela Umbanda, eu vim para o cristianismo, eu batizei no cristianismo, eu sou batizada hoje pelas águas, eu entendo todo esse conceito. Eu fui pelo budismo, eu entendo todo esse conceito do que é, para mim, uma experiência religiosa. Hoje, minha família, como eu, a gente não tem uma crença religiosa, mas temos uma crença em Deus. Meu marido ele é maçônico, então dentro da maçonaria a gente descobre que o conceito de Deus é único, independente da sua religião, e ponto. Se existe um único conceito, não ponto no sentido para mim, tá, gente?
não o assunto em si. Mas o que eu entendi aos meus poucos anos de vida, que o Criador não precisa da criatura para existir. Mas o que ele seria? Você precisa de um Qual filho nome para que seria existir? esse? Se você não tem filho, você não é um pai. Você é outra coisa. Exato, mas você é um ser Então, humano o que criador, precisa se não ter criou novas nada, vontades de ele não é mais existir. criador. Ele é outra Não. coisa. Ele não continua deixa de ser existindo, criador. mas o simbolismo dele seria Contrário. outro. Eu vou passar a Não, bola aqui pro Ricardo e pro Geraldo aí. Eu entendi o que o Anderson disse. Eu também entendi. Para que ele se torne, para que ele dê sentido como criador, ele teria que ter criado algo. Para que que eu possa falar que ele é um pai, ele teria que ter criado filhos. Concorda com isso, Anderson? É mais ou menos essa visão? É simbólico. A pessoa continua, é que nem Mas eu sou estamos um falando analista de de Deus, sistema. não de um ser Eu humano. sou um analista de sistema. Eu sou um ser humano, além como que eu analiso sistema. Mas eu sou analista de sistema quando estou fazendo análise de sistema. Conto na função. A função está significado ao ser. Aí a gente pode ir até o Sartre, assim, quando a gente fala. A gente tem nossa essência, mas nossa essência só tem sentido quando a gente escolhe o que a gente vai aplicar na nossa essência, como um ser humano produtivo, como alguém religioso, ou como uma pessoa perfeita, ficamos assim. Você sabe qual que é o problema aqui, Anderson? O problema é porque quando nós batemos nesse teto para entender Deus, a gente sempre vai entender daquilo que a gente conhece, não do que a gente não conhece. Exatamente. E aí eu quero pegar um post do meu amigo Ricardo, quando ele falou sobre o I3 Atlas lá, sobre o que nos atravessa, né? Enquanto nós não percebemos o que realmente é, nós ficamos só na imaginação do que poderia ser, baseado do que a gente já sabe. E olha que a gente é tão leigo, porque quando os cientistas começaram a perceber como como o cometa era, eles falam assim, gente, isso nunca existiu. Como que é isso? Então, para eles estavam formulando baseado naquilo que eles já conheciam. Por isso que eu falo que Deus está no campo do real, porque a gente tem um teto ali. Acima daquele teto, nós não entendemos nada abaixo da criação. Quando eu falo criação, eu falo no sentido único da palavra. Criar algo do zero. E aí a gente pode ir para a física, porque tudo aquilo que é criado partindo de uma matéria. Então, se eu entendo a criação e quero interpretar ela baseado na matéria, eu nunca vou chegar no âmbito consciente do que é ser alguém imaterial, porque só pode criar uma matéria partindo do que é imaterial. Porque toda matéria é criada a partir de uma própria matéria. Mas o que criou a primeira matéria? É algo insubstancial, algo imaterial. Então, a nossa linha de raciocínio e pensamento, ela vai bater nesse teto. Estou falando demais de novo. Pode não, gente. Muito sentido. A voz é aberta. E aí, é isso mesmo. Eu, olhando filosoficamente assim, eu não consigo não pensar em Platão, né? A teoria mimética de Platão é basicamente o que a gente está discutindo, né? Platão sempre dizia que existia um mundo perfeito, da onde nós viemos, para onde iremos depois da morte. Ninguém sabemos. Mas que a gente só consegue nomear e vivenciar aquilo que existe porque em algum momento a gente se relacionou com aquilo que é perfeito. E isso é razoavelmente interessante, e aí eu não sei se é Platão que conseguiu interpretar isso muito bem, ou se Adão fez um trabalho extremamente bom, porque a gente olha, por exemplo, para um gato, e a gente diz, cara, não tem um nome melhor, é um gato. Não dá para pensar de outra forma. E aí, quando a gente tenta usar essas mesmas coisas para, por exemplo, nomear Deus, me vem algumas coisas que são caras à teologia. O conceito de Deus e a pessoa de Deus, elas são meio que tabu também na teologia, né? Tanto que, por exemplo, judeus nem mencionam o nome de Deus. Eles colocam um termo Adonai, todas as vezes que vão ler lá o tetragrama que simboliza o nome de Deus. O que nós estamos discutindo não é a ideia de se Deus continua sendo Deus.
São atributos que podem ser dados ou não. O que faz Deus ser Deus? Onipresença, onisciência e onipotência. A ideia de ser criador ou não, não faz dele mais ou menos Deus. Era apenas um atributo inferior a menos. Ele continuaria sendo onipresente, onisciente e onipotente, né? Então, ser criador ou não, ser misericordioso ou não, ser um Deus de justiça ou não, ser um Senhor dos exércitos ou não, isso é uma discussão secundária, né? Necessariamente algo que vai colocar algo ou retirar a divindade do próprio Deus. E eu acho que essa é a grande questão hoje em dia, principalmente para nós hoje em dia. A teologia, ela foi uma das ciências mestras na Idade Média, antes da Idade Média também, e nós acabamos abrindo mão dela hoje em dia, né? Ela não é mais a teologia que dá rumo à religiosidade. Realmente hoje é muito mais algo psicológico, né? Tanto que você vai no lugar que você se sente bem. A estrutura das igrejas, a construção das igrejas era algo diferente. Se pega as igrejas mais antigas, grandes catedrais, elas eram enormes para que você se sentisse pequeno, desamparado ali dentro e buscasse ajuda. Tudo dentro era apontando para cima, né? Ó, lembra? É Deus, né? Hoje ela é muito mais o telão que te coloca imerso em si mesmo, né? Então, atributos, criação, qualquer outro, eles não vão colocar ou tirar a divindade de Deus. Ele continua sendo Deus simplesmente porque ele é Deus e ponto, né? Mas, assim, você ainda tá tudo assim, eu fui falando sobre Deus, mas vocês estão ainda numa visão soteca-cristã. Se eu for, por exemplo, no hinduísmo, Deus só pode criar, ou só existe, porque tem o destruidor que destrói. Ele tem essa dualidade para falar de Deus. Por mais que ele tenha, por voltar para uma coisa mais prática, na ficção grega existiu o caos. E o caos foi organizado com a ficção, e a gente vê como isso foi influenciando a própria cristianismo, porque você mesmo falou que tem a visão que Deus é o elemento organizador. Mas ainda assim tá. Mas quem criou o caos antes de Deus? É uma coisa que a gente não coloca. Não existe nada antes de Deus. Não existe? Não. De acordo Não. com a Quando visão você iorubá, traz, Em quando todas você as traz, religiões, dentro de todas as religiões, se você se aprofundar em todas as religiões, não existe nada antes de Deus. Deus é criador de tudo. Até da sua fé e da sua crença ou não, Deus te permitiu a você olhar de várias formas diferentes, dentro da sua perspectiva religiosa ou não. Na minha visão que está aqui em Banta, não existe Deus. Claro que existe. Vocês não acreditam em algo? Mas para você estar aqui em Banta. Mas não existe um Deus único. Não existe o Deus que criou o mundo. Mas existe uma ideia daquilo que você busca. Não. Então não existe Quimbanda, isso aqui é uma ilusão. Colega, só um minuto. Não. Anderson, na Quimbanda, a Quimbanda não é monoteísta, não é isso? Não é monoteísmo, Tá. e assim que não tem um Deus criador. O mundo simplesmente existe e sempre existiu. Não existe essa questão de que alguém criou o mundo. As entidades E as entidades surgem como nesse processo? Da mente de cada um. Porque faz parte da natureza. A natureza cria a vida, mas a natureza não é Deus. A natureza, Anderson? Mas essa é uma visão cristã. Do nosso furico? A natureza é apenas a energia se trocando e se transformando. Não existe a questão energética. A questão energética, a questão de corpo, alma e espírito veio da onde? De uma ideia da nossa cabeça? Então, para quem planta, o corpo se existe para que a alma possa existir. A alma precisa do corpo para se manifestar e evoluir. Concordo. Então a própria alma cria o corpo para evoluir. Mas não existe um Deus em si. A gente é uma energia de troca. A gente troca a nossa energia em busca de outra coisa, como a natureza. Deus é o quê? Oi? Deus no conceito religioso de todas as religiões. A ideia de Deus, ela não precisa ser o nome de Deus. Deus tem vários nomes. Deus, só existe a ideia de troca. Concordo. A relação do pecado é uma questão cultural e social. Eu concordo com você, mas a relação de Deus é muito mais do que isso que a gente está conversando. Deixa eu ver se eu entendi. A Quimbanda, bem, nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé e nós temos a Quimbanda, né? Uhum. A Quimbanda, claro que existe uma entidade superior ali. Se eu não estiver enganado, é o Exu, que é a entidade superior, é verdade? Não, é outra. É o maioral. A gente tem reinos,
cada reino criou-se uma entidade sozinha para cuidar de cada reino, e ele cuida dos reinos. Mas não existe uma visão de Deus criador, o mundo todo. E até quando você olha na Umbanda, no Candomblé, eles falam assim que no princípio existia um deus Ororum, que não é bem um deus. Ororum é mais um conceito que um deus. E ele se divide em entidades que criam o universo. Mas não é ele que cria. Ele só está lá como princípio para externar tudo. Tanto que a gente não cultua o deus, o Ororum, que é o deus único. Você cultua os teus orixás, que são divisão deles. Mas ele é o princípio? Ele é o princípio, ou melhor, mas não existe o fim. Não, entendi. Mas ele é o primeiro ato criador onde as entidades surgem a partir dele, o desdobramento dele, é isso? A partir da angústia dele. Porque a angústia mas foi por ele. É o que cria ao universo. Então, mas ele não foi consciente, ao contrário do cristianismo. Ele não, esquece a ideia do cristianismo. Essa parte está perfeita. A parte de não ter a ver com o cristianismo está tudo bem. Isso é muito legal, porque ele liga muito com a psicanálise, né? Ele precisou criar um universo para preencher o vazio que existia nele. Mas foi dentro dessa ideia da sua vertente que existiu um criador para algo, perfeito? Isso não é isso que o Ricardo perguntou. Se quiser, não tem essa visão. Não, mas é isso que o Ricardo perguntou. Ok. Basicamente, Anderson, de fato, não é a ideia dessa posição de Deus enquanto essa figura ia ser mago religiosa, não, mas assim, um elemento criador, uma referência que, mesmo que não seja o ato, a constituição ativa, alguma coisa surgiu a partir daquele determinado começo, mesmo que não tenha o tal fim. Então, mas para a gente sempre existiu o mundo. Ninguém criou. O mundo sempre existiu, sempre foi existir. A gente vai precisar fazer um programa sobre isso depois, viu? Anderson, vamos fazer um programa sobre isso com certeza depois. Mas não, vamos lá. Mas na verdade está todo mundo falando a mesma coisa com um olhar diferente. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. A gente nem está na metade desse. Eu já estou convidando vocês a parte 2 desse programa que vai ter pano para manga que eu não vou conseguir chegar nem na metade onde eu quero chegar com essa história aqui. Ricardo, mexe o doce. Ah, meu amigo, eu vou ter que seguir, mas eu estou anotando, e Anderson, a gente vai ter que fazer um programa sobre isso aí depois. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte, para a gente fazer outra reflexão em cima. E a história do programa 2 é fato, viu? Eu vou chamar vocês de novo para a gente dar outras prosas aí, que esse negócio dá um caldo bom danada. Se a gente pensar assim, o desejo não é querer, o desejo é o que emerge de nossa falta. O desejo é o que nunca se completa, nunca se sacia, nunca se chega ao ponto final. E aí, se a gente pensar na nossa contemporaneidade, a religião hoje pode ser uma resposta de acesso à liberdade, ou não. Pode ser o desamparo moderno, como uma hiperexposição, uma hiperresponsabilidade, ou, de fato, uma conexão apropriada com a sua fé. O Deus contemporâneo pode ser o nosso Deus através da representação de nossa fé, aquilo que buscamos através de nossa crença constituída em grupos sociais, e daí a história das placas que o Ricardo citou. O algoritmo, os nossos ídolos, os influencers, as nossas fluidezes diante daquilo que a gente acredita e desacredita com uma facilidade imensa. E até a prática do ateísmo naquele momento que o cinto aperta e a gente recorre ao divino de alguma forma. E pode ser também uma forma expressa da maneira que a gente terceiriza a nossa responsabilidade diante de nossa angústia. Então, a pergunta que eu tenho para vocês, assim, na nossa contemporaneidade, além do elemento fé que o Ricardo constituiu, foi muito bacana, a ideia de que o Deus tem a ver diretamente com o nosso estabelecimento de fé. Quando a gente fala de Deus, a gente está entregando o nosso desejo a quem nessa Constituição? Quem vai aí? Olha, eu vejo que se for olhar para a visão psicanálise, e não só de psicanálise, pode falar, por exemplo, a própria Miss fala sobre o quanto eu sentia religiosidade e a manipulação que eles são. Religiosidade como uma fé individual que a gente tem, ou seja, uma fé líquida. A gente está procurando uma âncora da sociedade líquida, ao mesmo tempo não está disposto a viver uma imagem do pai, que cobra, que coloca regras, que coloca desafios para você viver essa religiosidade. E eu não estou julgando pessoas, não. Mas, assim, se você for analisar em grande parte, tanto assim, eu participo de algumas comunidades que religião, e você vê que a pessoa não só vive a religiosidade dela, ela precisa expor. Estou num terreiro, estou numa igreja, eu estou cuidando da minha alma. E muitas vezes não fala os princípios. Por que estou cuidando?
qual a minha relação com Deus. Tanto sim, a gente vê muitas religiões novas surgindo, porque assim, falar de cristianismo não é só falar de católico, ou é falar de diversas vertentes, muitas vertentes que abandonam o pecado, algumas coisas que era tido como pecado até hoje, como o casamento eterno, a questão da sexualidade. Às vezes peca pontos de interesse, por exemplo, na mesma parte que está falando que você não pode comer peixe, não pode usar roupas de panos diferentes, mas você não pode ser homossexual. A gente ignora algumas coisas, mas outras a gente peca como princípio para modelar a nossa questão de que é feito o mundo, que até assim, você peca os princípios, a crafição, tu nascemos das pequenas coisas, talvez a diferença é que une a religião. Eu preciso colocar alguém como inimigo. Vou estar sempre da minha fé. O meu terreiro, hoje que eu participo, já foi destruído 3 vezes esse ano. Eles botaram fogo no terreiro, enfatiram, quebraram tudo várias vezes. Isso é uma visão que qualquer religião nega. Se olhar na Bíblia, não faz para você ir lá e fatiar a casa de fé de outra pessoa e destruir. As pessoas fazem porque, ao nós temos que explicar coisas, eles não são da minha religião, logo eles são diferentes, logo eu tenho que destruir eles. Eu tenho uma fé tal. Logo, a minha visão de fé, diferente de todas as pessoas, eu busco a minha salvação e me dá direito de destruir a fé do outro como um risco. Eu falo muito porque eu falo com a minha irmã, que é uma pessoa que tem uma religião diferente da minha, e ela fala, mas sua religião foi mal. Tá, eu fiz o crente direto orando para pisar na cabeça do inimigo, Deus. Isso, para mim, é extensão mal para a fé também para o outro. Mas isso não mas tem a ver com Deus, né, Anderson? Isso tem a ver com o Não, caráter isso tem a e ver com a essência do pessoa. ser humano. Exatamente. Exatamente. As pessoas, elas matam em nome de Deus. As pessoas, elas justificam os seus erros e os seus comportamentos em nome de um Deus que ele inventou. Se a gente for de acordo com a Bíblia, essa ideia de Deus justo é uma ideia ainda assim subjetiva. O que é justo para mim não é justo para você. O que fizeram com você foi horrível. Isso é intolerância, não só de religiosa, mas uma intolerância de respeito. Nosso país é um país laico por conta disso. E quando você pega, por exemplo, essa questão de interpretação. Eu gosto muito da interpretação que tem do muçulmano sobre Sirá, né? Sirá é a guerra santa. Só que não é a guerra santa contra o inimigo. A ideia é a sua guerra no dia a dia para te manter na linha correta, seguindo a Deus, porque sempre é um desafio ser correto. E a interpretação de texto, Samuto, é uma coisa que eu tenho um amigo meu que ele trabalhou em traduzindo Bíblias antigas. Ele fala, é igualzinho hoje em dia, ninguém mudou a Bíblia. O problema é que você não precisa mudar a Bíblia, você só precisa ler diferente o que está escrito lá. Você lê, para, Sirá é guerra santa, então eu tenho que fazer uma guerra santa. Ou lê-la com a honestidade que ela tem, sem querer se apropriar da forma que você acha que ela tem que ser, né? Eu quero passar a bola para o Ricardo e para o Geraldo para saber como é que esse fogo no parquinho tá aí também. Eu acho que, assim, primeiro, essa ideia de um desejo na religiosidade, ela justamente vem a preencher aquilo que é algo bem humano, né? Se Deus nos criou, ou nós criamos a necessidade de um Deus, eu acho que, no fundo, isso é uma discussão secundária nessa questão. Eu sou muito adepto daquilo que o professor Clóvis de Barros Filho começa falando numa das palestras que ele fez, que virou livro Felicidade ou Morte, que diz que a gente vive procurando a felicidade. Se a gente procura é porque ela não está. E se a procura persiste é porque talvez ela nunca tenha existido, né? E para nós, para mim pelo menos, assim, como um luterano, que parte da ideia de que, por exemplo, o pecado ele é constitutivo humano e indiferente do que você faça, você vai continuar sendo pecador, sendo alguém de coração bom, um assassino. E considerando que tanto o Papa quanto o Fernandinho Beiramar, respeitadas as suas devidas diferenças, são pessoas que têm direito à dignidade, continuam sendo imagem e semelhança de Deus indiferente do que fazem, continuam tendo a sua dignidade garantida justamente por serem imagem e semelhança de Deus, a gente acaba vendo que essa busca por algo, ela é humana desde sempre, né? O que Adão e Eva queriam? Eternidade, né? Se foram Adão e Eva ou a humanidade toda lá no começo, a discussão pode levar adiante, mas não faz, eles queriam algo, né? O que
Qual era a ideia de construir uma arca para Noé? A ideia de que vai vir alguma coisa que vai nos deixar na mão e que nós precisamos de algo, né? Para nós, enquanto cristãos, a ideia de que nós precisamos de um Jesus porque nós somos insuficientes. E aí a gente observa, pelo menos para mim, que esse desejo ele tem algumas características. A primeira, o desejo é aquilo que vai para além da nossa necessidade. Não é biológico, mas é algo simbólico e cultural, né? Eu sempre estou com desejo de comer alguma coisa. Se tem arroz e feijão, quero comer batata frita. Se tem batata frita, quero churrasco. Se tem churrasco, quero um simples pão com banha. Nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Embora eu tenha aquilo que é necessário, mas não aquilo que é desejado, né? Na maioria das vezes, ele é motor para ações que nos levam à prática, que muitas vezes nos colocam também em risco, né? Não é incomum a gente pensar, nossa, como é que eu fiz isso? Não é a necessidade, é o desejo, né? Ele é inconsciente, a gente não sabe dizer muitas vezes de onde ele vem, nem o porquê ele existe, ele simplesmente existe. E acredito eu que do mesmo jeito que a gente fala que, por exemplo, Deus é infinito, o desejo ele é infinito. A gente pode desejar o tanto que a gente quiser, e por mais que isso fique reprimido em muitas vezes e tamponado, em algum momento isso vem à tona, né? E aí a gente observa, às vezes, a pressão, né? Eu lembro de um filme que eu assisti na minha juventude, que já faz muito tempo. O nome do filme era Fé Demais Não Cheira Bem. É. Fantástico, fantástico, vale a pena assistir, né? Vem justamente dessa, aonde exacerba a, a demonstração de religiosidade, a demonstração. Isso não necessariamente é um sinal confiável de vida espiritual, né? É como o cara que vai para academia e posta a foto lá no Pain No Gain, né? Não fez nada, mas se não postar a foto não funciona. As igrejas são academias espiritualizadas, né? Se não postar, não vale. E aí a gente está tendo uma troca que para mim a curto prazo vai ser muito problemática, porque a gente está vendo agora uma proposta de um Deus que não sacia as necessidades, que é o que as escrituras dizem, por exemplo, né? É o que o Corão diz, eu tenho aqui atrás também, né? Ela não é um Deus que sacia as nossas necessidades, mas é um Deus que sacia os meus desejos. E se os meus desejos são infinitos, se eles são inconscientes e se eles vão para além da minha necessidade, a ideia de que um Deus que não vai conseguir me servir, e eu acho que essa é a grande crise, vai trazer para nós também pessoas extremamente quebradas, porque a ideia de uma espiritualidade, ela é como um balde, você vai a lugar, enche de água, você está com ele lá tranquilo, mas ele tem um furinho, e ali vai vazando água, vazando água, vazando água, né? E aí a gente vai de novo no culto, vai de novo na missa, vai de novo no terreiro, vai de novo em qualquer lugar, se enche e vive mais um pouco. Mas a partir do momento em que a gente tem apenas uma exacerbação do eu, né? A gente vai criando expectativas que não serão respondidas. E como nós não sabemos trabalhar com expectativas que não são respondidas, o buraco que está sendo criado por essas novas fés, né, que prometem a superação do desejo, isso é extremamente problemático. E a pergunta que eu me faço é, primeiro, como igreja, como é que nós vamos recepcionar esse povo? Porque esse é um povo que vem bravo, não com a igreja, não consigo mesmo, que procurou Deus onde ele não estava, ou, e aí, diferente do que a gente chama de Deus, mas um povo que está bravo com o próprio Deus porque sente-se enganado porque os seus desejos não foram solucionados e saciados quando eles nunca são saciados, né? Eu acho que essa é a grande crise que a gente tem para enfrentar nos próximos tempos. E aí, Geraldinho? Ricardo, eu vou responder a sua última pergunta aí. Eu acho que aí vai surgir a apostasia. Porque o que está sendo hoje, vou generalizar, né? Claro que existem as ressalvas, mas generalizando, o que está sendo dentro das igrejas, o que está sendo oferecido é esse Deus que veio para suprir
todas as suas necessidades e desejos. E quando eu vou para a igreja e eu não consigo esse suprimento de todas as necessidades e desejos que não só a igreja diz, mas que o mundo me pressiona para ter hoje em dia, eu me frustro e eu saio. Então, eu acredito que nós iremos chegar, sim, numa apostasia muito grande. Mas, Ricardo, voltando ao início, apesar de que tudo que o outro Ricardo disse tem psicanálise ali o tempo inteiro, e por isso eu estava aqui falando, cara, vamos colocar alguns termos do que você falou aí. Por isso que eu amo Lacan, e cada dia que passa eu estudo mais, eu amo mais ainda, porque Lacan, para mim, é igual a falta. Ele conseguiu sistematizar para que a gente possa entender que o ser humano não sente falta de algo que ele perdeu. Na realidade, essa falta é totalmente estrutural. E por ela ser estrutural, eu vou buscar a vida toda algo que eu acho que eu perdi, mas que eu nem sei o que é, mas eu estou buscando a si mesmo. Então, essa busca, esse desejo, por incrível que pareça, tem o seu lado positivo, porque é o que vai fazer com que eu crie coisas, vai fazer com que eu ame pessoas, que eu ame ideais, que eu ame conceitos, vai fazer com que eu me mova, vai fazer com que eu busque coisas, vai fazer também com que eu sofra e tenha as minhas frustrações, que faz parte da constituição do sujeito, para que ele possa ser um sujeito mais ou menos forte, vamos dizer assim, né? Até que eu me depare com outra frasinha de Lacan, né? A busca do desejo do outro, né? E até que eu me depare, o outro seria Deus, então o que ele quer? O que ele deseja de mim? E aí, nesse ponto, eu acho que não é que o desejo se satisfaz, é nesse ponto que eu percebo que eu sou um ser desejante, que na realidade o que eu quero desejar é ser um ser que deseja, e não algo, não um objeto. Essa é a charada. Porque, independente de, a princípio, e aí as pessoas vão na igreja atrás de um objeto, até que elas possam encontrar que, na realidade, Deus quer algo daquela pessoa. O que ele quer de mim? Então, eu vou parar de buscar um objeto para me satisfazer e eu vou tentar ser um objeto que Deus se satisfaça de mim. Aí tem um versículo que fala, a alegria do Senhor é a minha força, né? Aí quero só parafrasear e trazer de algo poético, como se, nossa, Deus está se alegrando comigo e está me fortalecendo. E aí, naquela busca por um sentido, é aí que eu vou me encontrar. Porque a busca também, além de ser algo que está ligado à falta, eu quero ir mais além, é uma falta existencial, óbvio, por ser estrutural, mas é uma falta existencial. Né? Eu existo para quê? Qual é o sentido? Por isso que, para mim, Deus está no campo do real, porque é Ele que vai dar sentido nisso, e Ele vai dar sentido quando eu começo a buscar o que Ele quer de mim. E aí entra Lacan, assim, escrito de linhas, né, por uma caneta de ouro, de que não tem problema nenhum eu desejar o que Deus deseja de mim. Acho que essa é a maior charada. E eu quero terminar com um versículo. Vou sempre terminar com um versículo. O último versículo de Efésios, capítulo 1. Jesus vai falar sobre a igreja ali. Paulo está falando que Jesus é a igreja, o corpo dele e tal. Só porque ele fala algo bom. Vou dar duas versões. Primeira versão, ele preenche ou enche tudo em todos. Mas a versão da King James, que eu gosto muito, vai dizer assim, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Cristo é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. E você lê o meu livro, você sabe do que eu estou te falando. Existe um momento... Fala. Existe um momento... Existe um momento dessa completude, mas ela é, a princípio, terrena e momentânea. Mas existe um momento dessa completude. É quando ele vem, de vez em quando, e eu me sinto totalmente satisfeito, que eu não sinto vontade de nada, aquele momento, aquele lugar, para mim, está ótimo.
só porque eu vou ter que levantar daquele lugar e vou ter que voltar para a vida novamente. E aí de novo, é uma busca constante. Mas eu sei aonde essa busca finaliza. Por isso que o salmista Davi falou assim: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Toda vez. Para ter essa paz, para ser completo, para experimentar uma totalidade. Finaliza aqui. Eu vou pegar esse gancho com você agora aí. Na nossa clínica, na nossa prática clínica, normalmente Deus aparece como um amparo contra o desamparo, um sensor superegóico, uma testemunha fantasmática, um ideal que aprisiona ou sustenta, e um endereçamento do sujeito e da culpa, né? O que Deus quer de mim? Normalmente, usualmente, nessa mesma clínica, Deus pode ser o ponto de apoio de um sujeito que está completamente dilacerado, pode ser um novo recomeço, pode ser o super-eu que o tortura, pode ser o significante que organiza a sua narrativa de mundo, pode ser o significante que inviabiliza o seu desejo, ou o seu momento fotográfico onde uma suposta felicidade acontece. Mas essa frase toda aqui, esse texto todo ali para perguntar para vocês, e pegando esse gancho com o Geraldo, que é assim: e qual é a função psíquica de Deus? O que é que ele cumpre nesse sujeito da falta? Top, hein? Eu tô amarrada no que o Ricardo trouxe, o Geraldo trouxe essa ideia que, para mim, trouxe uma ideia que Deus, ele é humano, e Deus não faz esse sentido da relação da humanidade. Eu me agarrei, o Geraldo sempre faz de propósito, ele me atravessa com algumas coisas, né? Ele é um sacana comigo, porque ele trouxe uma ideia onde só existe uma forma de se conectar com Deus, e que Deus, ele é algo palpável, e Deus não é algo palpável, Deus é algo sentido. A ideia de Deus, o nome de Deus, ele vem muito para além do que a ideia de uma única forma religiosa. Essa forma que você trouxe, Geraldo, que só existe uma única forma de se conectar com essa entidade, esse ser, essa coisa que a gente nomeou como a palavra em nome de Deus, não faz mais sentido para mim essa conexão, que Deus, ele pode ser visto só de uma única forma, de que se eu for para esse tal lugar, eu vou ter essa conexão, e se eu deixar de existir essa conexão, eu não tenho essa presença dessa divindade na minha vida. Eu acho que, da forma que você trouxe, para mim, tá? Você desconfigurou e descredibilizou outras ideias de conexão com esse ser. Eu não sei por que isso gerou em mim esse atravessamento. Vamos para análise depois. Vamos conversar sobre isso, porque eu vi sabe, é como se você falasse assim, ó, só existe esse único viés para se conectar com Deus. Gente, na realidade, o que eu trouxe, a fala minha, dentro da minha fé, é totalmente cristã. Claro. Essa conexão única, Jesus conseguiu isso, né? Jesus não, Deus, né? Porque Jesus é um e Deus é outro. Não, na cristandade não. É a mesma coisa. Aí a gente vai entrar em conceitos teológicos e vamos sair da onde que o Ricardo quer que a gente vai. Exato. É muito complexo essa questão. Se isso é um, Deus é outro. Vamos por essa parte. Ricardo, Oi. Por favor, repita a última frase aí. A minha pergunta? Sim. Eu quero saber assim, qual a função psíquica que Deus cumpre no sujeito da falta? A gente, sujeito faltoso, qual a função psíquica que Deus cumpre nessa história toda? O sentido de continuar caminhando. Cada um se acarreta. Eu quero trazer tudo o que Freud e Lacan trouxe sobre Deus. E aí, no pai ideal, a suplementação da falta, do desamparo, da angústia, né? O nome do pai no sentido, sim, de uma introdução de lei, de uma introdução de limite, né? Separando o sujeito daquela fusão do desejo materno, né? Que vai fundar a pessoa numa estrutura da linguagem, na função de significante também, né? Não só de um significante para tentar gerar um significado, mas numa cadeia significante, né?
tirando a pessoa de uma cadeia de significante de vivência dela e reestruturando essa cadeia de significante, trazendo um novo sentido para ela. Tudo aquilo que Freud e Lacan falou, só porque colocando que isso é o que ele faz no ser humano, porque ele é real. Para mim, fecharia. Esse é o ponto final para mim. Por isso que... Travou. Caramba, parou no por isso que, Geraldo? Não é possível que caia essa luz agora. Pelo amor de Deus. Coitado, caiu a conexão. Eu acho que ele queria voltar, dizer... A gente continua. Eu vou passar a Mas bola acho para que vocês três, por favor. Diga aí. Eu acho que ele quis dizer essa coisa do final, que Deus é o sentido do real, o real do sentir, não o real só de uma forma metafórica. Eu acho que ele quis concluir com isso. E para você, Mitz, passando depois para Anderson, para o Ricardo, enquanto o Para Geraldo volta. mim, essa conexão com essa divindade, assim como a gente chama de Deus, Deus para mim é o sentido da pluralidade humana. Deus para mim é o sentido que faz uma construção que a gente busca como sentido da vida. É difícil a gente nomear uma única coisa com essa relação para Deus, né? O sentido, qual é a busca, o porquê dessa busca de conexão. Mas para mim é muito nessa narrativa de querer algo. Agora estamos nós três. Olha que legal. Eu vejo a explicação do Serral está sendo muito legal, porque você colocar Deus como algo que está se reintroduzindo em nós o tempo todo, ele é uma opção de morte, praticamente. Porque quando a gente morre, a gente volta a Deus tudo, e aquele terceiro que vai se repetindo. Mas assim, eu coloco, você tem que ter duas visões como uma pessoa religiosa, e como psicanalista, né? Como cético e não cético. Como psicanalista, eu vejo Deus como uma representação, uma introdução da civilização nascente. A gente dá um sentido à civilização através da religiosidade. E essa civilização, como a posição foi evoluindo, ela vai se adaptando a partir de você. Porque, assim, praticamente todas as religiões têm normas, conceitos. Eu lembro que eu li muito tempo num livro que não é nada científico, tá? Era Os Seus Astronautas, que ele comenta que se pecar o tetramônio, muitas das leis que estão lá são leis de saúde. Você fala, você não pode fazer isso. Tá. Mas se você fizesse tudo aquilo naquela época que não tinha saúde pública, provavelmente você ia ficar doente e morrer. É uma questão civilizatória que a gente está sentindo através da palavra de Deus. E isso, assim, não quero faltar com nada de Deus astronautas, porque eu acho que isso é uma teoria meio racista, mas se você olhar assim, você vê assim, que realmente Deus como um modo de simbolizar a civilização nascente, como civilização sendo algo real, e a gente precisa de um avatar disso, como grande pai que mantém toda a civilização como Deus. Como religioso, aí essa vez coisa diferente. Por exemplo, tem que falar, Deus é aquele que preenche nosso vazio. Significado. Se eu sou pai, eu amo vocês, e eu quero que vocês encontrem por conta própria a salvação, qual a melhor maneira de fazer isso que não criar um vazio que te faz querer encontrar o significado da vida? Se eu te criasse perfeito, você não ia procurar nada. Na Umbanda... Isso é um pouco perverso, hein, Anderson? Essa constituição sua é um pouco perversa, hein? Mas talvez essa é a única maneira de você aprender, né? Tem na Kimbanda que fala, né? Que a religiosidade não é só uma questão de crer, é uma questão de pôr o mundo em movimento. Quando você segue... Assim, eu vou falar de Exu, mas não o Orixá Exu. Exu são pessoas que evoluíram no próximo grau, na Kimbanda são humanos, que a Suta tem que evoluir também. Então, eles trabalham pelo movimento. Ou seja, tem até uma que a gente fala que quando você se inicia na Kimbanda, não pode falar muito detalhes, tá? Mas assim que tem a fita virada para do ar, para você notar aquilo que tem valor na sua vida e aquilo que não tem valor. Porque se você sempre foi feliz a vida inteira, qual o valor da felicidade? Como você sabe se uma comida é boa, se você comeu sempre comida boa? Você nunca teve... Sempre comi pificote todos os dias da minha vida. Aí eu vou comer um cozão duro de segundo e falo, mas isso é muito melhor, eu nunca experimentei esse treco. O prazer, o sentido está na mudança da evolução. E prazer, quando você fala, prazer não importa se existe um Deus ou não, porque você está procurando a nossa própria evolução. É uma coisa individual, mas para que a gente tenha isso facilitado, a gente faz em grupo para a religião, porque a fé das pessoas junto consegue direcionar melhor
a gente vê o que é certo e errado. É aquela coisa, você não precisa pecar. Você pode ver um amiguinho pecar e quebrar a cara. E aprender que... Não que você tem conceito de pecado, que na Kimbanda não tem conceito de pecado, tá? Mas a gente não precisa errar. A gente pode ver o próximo errar e aprender. Posso ser um pouco ácida no que você falou? Agora você falou, vocês precisam estar em grupos para vocês poderem ter uma evolução. Deus fala na palavra de Deus que a gente precisa estar em 2 ou mais, que ali estarei contigo, né? Interessante, de qualquer forma precisa existir o outro para existir. E tem uma frase muito boa que a entidade vive falando na Kimbanda presente. Que aí você fala assim, tu não sabe como eu trato. Eu sei porque eu converso com os mortos, de acordo com a minha fé. Calma, vamos devagar. Ele sempre fala... Anderson, repete essa frase aí, por favor. Como é que é a frase? O pessoal fala que... ele fala sempre que a espiritualidade está um jeito. Ela pode muito bem. Por exemplo, isso eu falei com uma entidade que a maioria dos cristãos não ia gostar de conversar. Que era o Lúcifer, literalmente. Ele fala, eu vou na igreja e lá eu encarno como tal santo. Eu falei, mas você pode? Não, eu tenho que salvar as pessoas, pôr o mundo em movimento. Não importa o nome que eu dou, importante é a palavra que eu dou. Para as pessoas seguirem o caminho correto. Então ele fala, a gente dá um jeito. Não importa se a gente faz como Santo Agostinho, como Jesus, tudo. A gente tem que estar lá. Porque a gente está aqui, o princípio e o objetivo do ser humano é se tornar uma pessoa melhor no final do ciclo de vida. A gente diferencia do kardecismo porque o kardecismo acredita que a gente evolui depois que a gente morre. A gente da Umbanda, da Kimbanda, a gente evolui durante a vida. Depois de morte, a gente só se reencarniza e volta aqui para viver de novo. Cada vida nossa é uma lição que a gente tem. E ao contrário de muitas religiões, por exemplo, o budismo e tal, a gente não tem karma. A gente escolhe a nossa vida antes de nascer para ter aquela aula. Eu vou ser alessado, eu vou ter isso. Mas não é uma questão de karma em si. É uma questão de fazer assim, eu preciso viver aquilo. Porque se eu vou saber o que é bom, se eu viver uma situação ruim para mim, eu só vou saber o que é ruim se eu viver aquilo. E por mais que a gente pode mudar de ideia no meio do caminho, que também é permitido, a gente sempre vai trabalhar para viver a cara aula na vida, sabe? Cara, eu quero lhe dizer, então, que a gente escolhendo karma e pensando na linha kardecista e tudo mais, eu devo ter gabaritado essa prova, porque eu nunca vi tanto karma para ser dissolvido nessa vida, mas vamos lá. Eu gostaria de ouvir o Geraldo e o Ricardo sobre isso também. Vai, Ricardo, primeiro, deixa eu me reconectar de novo aqui. Eu acho que a grande função psíquica de Deus é a de nos lembrar, por exemplo, de que Ele é. Nós não somos. Né? E essa ideia de que, apesar de nós não sermos, porque em boa medida a ideia de desamparo é a ideia de que nós estamos relativamente sozinhos, de que os nossos sofrimentos eles são vivenciados na forma de um abandono, né? A ideia de Deus é justamente a ideia de que a gente não passa por esses abandonos e por essa solidão sozinhos. Tem alguém que nos cuida, né? E eu acho que para muitos é isso que garante a existência e a vida. Eu ouvi uma frase certa vez e eu realmente concordo com ela, de que UTIs frias já ouviram orações mais verdadeiras do que a maioria dos templos por aí, né? E é justamente nesses grandes sentidos, aonde a gente encontra desamparo, dor, solidão e que a gente está sozinho, é que a gente vai ver que Deus realmente ali se faz algo constitutivo do próprio sujeito, onde a esperança se faz presente. E eu realmente acredito que essa ideia de não somos, não conseguimos, não podemos, né? Queremos, mas não podemos, que é em si o que vai tratar também boa parte da psicanálise, né? Ela é suprida quando falamos de Deus, por exemplo, na ideia da morte, né? Não creio na reencarnação, não creio, mas para mim a ideia da morte ela é justamente ponto nevrálgico onde eu consigo perceber a presença de Deus e justamente a ideia da imagem e semelhança de Deus, né? Para a maioria das pessoas eu olho na rua e digo, né? Não queria me relacionar com essas pessoas, não me agregam nada,
não quero, coloquei grades na minha casa, meu carro anda com a janela fechada. Mas quando a gente vai num sepultamento, parece algo automático, a gente vê o corpo lá inerte, lembra? Algo liga a Deus, né? Então, aparentemente, nesse momento onde não existe mais o que fazer, onde as nossas forças acabaram e não existe mais o que fazer, é nesse momento que Deus se faz justamente muito mais importante, né? Que é onde realmente o sentido da existência humana se acaba, aí vem a esperança de que ele reinicia, né? Sem isso, eu acho que o caos já teria tomado conta. E aí, Posso fazer uma Geraldinho? provocação? Posso Claro que continuar? sim, Anderson. Claro. Existem religiões que não têm perspectiva nenhuma depois da morte. Por exemplo, se o Deus você morreu, acabou. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada, acabou. Qual que é o papel de Deus nesse tipo de religião? Uma vez que acaba tudo. Então, E aí, Boa aqui, pergunta. você tá sem áudio, Ricardo. A gente tem 2 pastores aqui, eu quero ouvir também. Essa pergunta foi muito pertinente, Ricardo, viu, Anderson? responde o Adorei. Anderson, só abre o microfone que tá fechado. Eu realmente, essa é uma boa pergunta. O que faz a ideia de um Deus numa religião onde tudo acaba, né? E eu acho que é a ideia de Deus em que é a mesma de uma religião onde tudo continua, né? A ideia de que a vida é o quê? Dor e sofrimento, né? A existência nós temos o quê? Afastamentos, crises, choro. É justamente a ideia de que nós não estamos sozinhos, né? Aí eu lembro do apóstolo Paulo, é impossível para um pastor não lembrar, né? Se a nossa esperança se dá apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as pessoas. E aí vem sim a ideia de uma esperança posterior, né? Mas a ideia humana de fé, e a ideia humana de Deus, de que se dá um relacionamento entre o nascimento e a morte, no meu ponto de vista, não mudaria nada da ideia de um Deus que vai nos levar para a eternidade. Deus vai continuar sendo Deus, indiferente do que seja, né? E aí, eu acho que Geraldinho? nós vamos trazer sempre uma perspectiva da nossa religião, óbvio. Qual o papel de um Deus em uma religião? É isso, o papel de Isso. um Deus numa religião que Que não termina, que espera. acaba, né? Que fala que você terminou. Terminou. Então, partindo do ponto de vista do que eu conheço sobre Deus, cara, não vai mudar nada. Porque existe um texto que fala que Deus ele é imutável. Então, e aqui eu quero diferenciar crença de fé. E a gente vai ter essa diferenciação na nossa interpretação. Quando eu creio, eu acredito, pode partir do pressuposto dos meus próprios sofismas, do que eu estabeleci a minha vida inteira. Aí entra aonde eu quero colocar o Deus Pai, e às vezes eu me relaciono com o Deus Pai da mesma maneira que eu me relacionava com o meu pai paterno, assim, terreno, né, o pai biológico. É errado, porque eu vou começar a transferir a minha percepção que eu tenho das coisas para esse Deus. Isso é crença. Isso é, eu acredito em Deus baseado na minha própria concepção interpretativa. Fé, a Bíblia vai dizer que ele é o autor da fé. Então, vamos colocar que esse autor seja um pintor, por exemplo. Ele vai pintar a fé. Ele criou o que significa a fé. Ele é o autor da fé. Então eu só consigo entender e ter fé em Deus baseado no que ele disse sobre ele mesmo. Aqui entra algo muito, uma divisão entre muitas religiões que parte da interpretação, e aonde eu vou colocar a minha vida, a história de vida, para interpretar um Deus. Está totalmente errado. Eu vou ter assim, eu vou bater num teto. Agora, quando eu começo a acreditar e a ter fé no que ele disse sobre ele, muda totalmente.
Porque o que ele disse sobre ele é o que é verdade. E aí existem vários textos que eu posso, né, trazer sobre isso. O próprio Salmo 23, que a gente conhece muito, não é verdade? Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23. Tá. E aí o Salmo vai dizer assim, lá tem um versículo, o Salmo vai dizer assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Né? Vamos pegar só isso. Gente, eu preciso de 5 minutos só aqui, tá? Vamos pegar só esse ponto aí. Vou passar pelo vale da sombra da morte, não vou temer a morte, não vou temer o que a morte preparou para mim, porque eu sei que ele está comigo. Como que eu sei que ele está comigo? Se eu olho para o lado, eu não enxergo ninguém. Tá, aí eu tenho duas perspectivas. Eu tenho a perspectiva de acreditar que ele sempre está comigo, ou de ter fé no que ele sempre falou, que ele estaria comigo até a consumação dos séculos. Quando Jesus veio, ele falou assim, eu vou e vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco até... Então, ele vai estar. Ele disse que estaria. Se eu acreditar no que ele disse sobre ele mesmo, isso é fé. Porque ele pintou essas palavras, dando sentido único, absoluto, no que ele é, de quem ele é e no que ele faz. Então, se eu partir do ponto, e aí, o salmista sabia disso, mas vamos colocar na nossa própria vivência, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, é claro que a gente vai ter medo. Até que a gente entenda e comece a acreditar no que ele disse sobre ele mesmo. Ele vai estar comigo, eu vou olhar para o lado, eu não vou ver ninguém, mas eu vou ter a plena certeza de que ele está comigo. Baseado em quê? Na minha experiência? Não. Baseado no que ele disse sobre ele. Então, se tem uma religião que acaba ali, cara, não muda nada. Porque, e aí eu vou pegar uma frase de Lacan, mesmo que isso atravesse muita gente, Lacan vai dizer nesse texto, O Triunfo da Religião, ele vai falar, a religião verdadeira. Quem já leu sabe disso. E o cara vai falar assim, existe uma religião verdadeira? E ele vai falar assim, a romana é verdadeira. Ele está trazendo a visão de Cristo. Porque a gente vai tentar explicar muita coisa baseado no cristianismo. Só porque a sistematização do cristianismo em si mesmo só veio depois da morte de Cristo. Os apóstolos começaram ali, trouxeram, o apóstolo Paulo foi um gênio, né, que sistematizou tudo, mas se a gente for começar a partir de Gênesis, da criação, lá do Antigo Testamento, de 4, 5 mil anos antes de Cristo, a gente já vai ver ele dizendo quem ele é. E aí eu quero pausar aqui e parar aqui, porque eu acho que tem mais coisa, né, Ricardo? Então, eu tô extremamente envolvido com essa conversa, e de fato não é nenhuma brincadeira. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu preciso fazer uma pergunta-chave. Eu vou formalizar isso para vocês pessoalmente, através do WhatsApp, pessoalmente, virtualmente, mas eu vou convidar vocês para a parte 2 desse papo. Eu não consegui chegar na metade do que eu queria com esse programa. É muita informação. Vocês trazem muito conteúdo bacana, é muita informação inteligente, é muita coisa para as pessoas pensarem, muitas perspectivas diferentes, isso é muito rico. Então, sim, já se sintam convidados para a parte 2 desse programa, eu vou precisar fazer. A segunda coisa, antes de lançar a última pergunta, assim, por gentileza, me coloquem nas suas orações, seja lá a linha de vocês. Mas a pergunta é assim, estamos num momento, na contemporaneidade, que a religião já é um fenômeno social. Não tem como a gente enxergar a religião como algo à parte. Ela é estrutural, ela faz parte desse convívio nosso, ela é constituinte do ser também. Dá para a gente ainda vir com essa história de bota a psicanálise para um lado e bota a religião para o outro? Ou a gente já precisa entender que dentro de nossa ética e tudo mais, sim, precisa colocar a religião para dialogar com a psicanálise com a religião? O que é que vocês acham? Sim, de alguma forma hoje as pessoas buscam na ideia da psicanálise uma vertente mais religiosa, sim. Por mais que eu não concorde, e isso eu vou sempre bater na tecla, a ideia de você estruturar uma teoria com uma religião,
Mas dentro do processo da clínica, as pessoas buscam, em relação a nós, essa formatação do grande outro, do imago, uma resposta que seja até algo de uma divindade, como as pessoas acabam nos vendo, com uma busca de interesse de uma fé. Então, de certo modo, sim, a psicanálise ela precisa se construir dentro de algum viés da onde o outro deseja da gente, e não aquilo que nós desejamos para eles. Uhum. Eu posso falar um pouquinho de uma experiência que eu tenho com o pessoal também da religião? Claro. Assim, eu vejo muita pessoa falando que quer procurar uma análise e tudo, mas fica extremamente desconfortável em falar da experiência religiosa dela. Porque chega uma mulher e fala, porque eu falei com uma entidade, uma mulher que morreu há 300 anos atrás, que matou o marido, e ela falou para mim que eu vou me apaixonar esse ano. Fala, logicamente, é meio complicado você pôr isso em lógico. Você tá falando com uma pessoa que matou o marido sobre amor, eu acho que não combina muito bem esses conceitos. Só que assim, eu tô falando aqui não é questão de lógica, é questão de fé. A pessoa muitas vezes está procurando outra pessoa, procura um psicólogo, um psicanalista que é cristão, não estou falando um psicanalista cristão, mas que é cristão, que é um pontífice, para ele poder falar onde eu pedi para Deus e ele realizou o que eu quis, sem julgamento se aquilo é um delírio da pessoa, se é uma psicose, ou se é a pessoa expressando a sua subjetividade, procurando um apoio a partir da fantasia, de simbolismo, né? E eu até falar assim, não, mas você pode falar para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, quem não faz essa que é louco só porque você está rezando ou porque você está participando de um rito religioso. Afinal, o problema não é falar com Deus, né? O problema é você estar no supermercado e começar a falar com Deus e começar a ter as suas certas loucuras. É diferente uma coisa, coisas que vão além da religiosidade. Não, Anderson, me desculpa, agora quem vai ter que atravessar sou eu. Eu sou daquele que eu tô no supermercado e tô conversando com Deus, cara. O problema é o que você conversa com Deus, não conversar com tá Deus. Bom. Ufa, tá bom, colega, tá. Porque é aquela coisa, se Deus te manda algo positivo, é uma coisa. Se Deus te manda, como tem várias pessoas que já foram presas por isso, matar alguém é outra história. Aí sim é uma psicose, é você colocando no papel de Deus a sua perfeição. É diferente. Mas a maioria das pessoas que eu vejo, muitas vezes, pode até falar, você está fazendo uma crifase, então você está criando uma entidade para você falar da sua culpa. Mas muitas vezes não. É porque assim, você tem que manter com o pé no chão sempre. Né? Por mais que a gente vê uma expressão religiosa que às vezes você até compartilha, você tem que colocar, isso pode ser um mecanismo de defesa também. Temos que ir mais a fundo nisso. Então você sim acha que a gente precisa abrir esse espaço de diálogo entre psicanálise e religião, trazer para perto. Não é alimentar, é manter uma alteridade e saber que não é porque que faz assim, eu não vou te sucar sobre a sua religião, eu não vou falar. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos grupos de cara, fala, você não pode falar que tem uma religião, tá? Aí você com uma pessoa descobre que o Anderson, o psicanalista super cético, ele é um bandista, que bandeira. Mas aí o psicanalista sai do seu papel como terapeuta ético, sigiloso, e começa a gerar um confronto com o próprio interesse dele para uma ideia de uma verdade dele para outro. Mas não é você falar que tem você uma religião. Deixa de ser. É você não esconder o que você é. Sim. Alguém te pergunta, você fala, eu tenho uma religião, mas não precisa alimentar a demanda da pessoa de descobrir sua religião. Sim. Mas você não esconder, eu sou um homem de fé, como a maioria das pessoas que existem no mundo, né? Ok. E aí, Ricardo, aí, Geraldo? Deixa o mestre falar, Pedro. Você quer finalizar, né, cachorrão? Eu acho assim que psicanálise e religiosidade, eles sempre conversaram. O que é totem e tabu, se não uma análise da religiosidade? Né? E assim, eu acho que elas conversam pouco, elas deveriam conversar mais. Conversar mais, principalmente porque, de uma certa forma, as duas se preocupam em cuidar do outro. O que é psicanálise, não o exercício do amor. E o que é uma religião, eu diria talvez uma religião da vida vivida, né, da vida prática, se não uma vivência do amor. Né? Para isso,
elas deveriam, talvez, mantendo as diferenças em ambas, aprender umas com as outras, né? A gente pega, por exemplo, freudianos e lacanianos se matando. O que é isso, senão o que as igrejas fizeram na Irlanda do Norte alguns anos atrás, não E é? quem disse que freudianos e lacanianos se matam? Ah, Todos os Ai, extremistas. ai. isso dá uma pesquisa, né? Calma, eu só tô brincando. Eu acho que isso lembra muito uma frase de Jesus, né? Que Jesus falou ter acesso ao que é de César e ter a Deus o que é de Deus. A gente Exato. colocar Mas assim, cada coisa no seu lugar, mas se separar, né? mas sabendo o que elas fazem e trazem a ideia do amor ao outro como algo constitutivo do ser humano, seja ele religioso, terapeuta, ou seja o que for, Uhum. isso é algo que pode ser realmente aprendido. E talvez alguns princípios. Por exemplo, a ideia de que a psicanálise pode ensinar o mundo religioso a como ouvir o outro. E talvez isso seja o que falta muito no mundo religioso. Alguém procura ajuda do pastor, ele já é automaticamente condenado muitas vezes por um discurso pronto. Então, como ouvir o outro, né? E para isso, assim, como vocês podem ver, eu gosto de um pouco de livros, eu queria recomendar alguns, né? As cartas entre o Freud e o pastor Pfister, Esse livro é maravilhoso. fantástico, né? No princípio era o amor, a relação entre a psicanálise e a fé, da Júlia Kristeva, né? Muito legal. E da François Douto e do Gerard Serevin também, A Fé à Luz da Psicanálise. Também são livros muito interessantes, eu estou usando eles na minha pesquisa de mestrado, são muito interessantes, né? Justamente porque nos mostram que, assim, estão tão distantes a psicanálise e a religião, e eu diria assim, a religião no modo pleno, né, no modo grosseiro, tão distantes, mas ao mesmo tempo, quando a gente transforma a religião, que é uma fé teórica, numa espiritualidade, que é uma fé vivida, a psicanálise e a espiritualidade se aproximam, ou se afastam tanto, que elas se aproximam nos extremos, né? Então, assim, existem diferenças na forma de analisar o ser humano, e eu diria principalmente nos pressupostos de partida, mas os pressupostos de cuidado que a psicanálise e a religião têm, que a psicanálise e a espiritualidade têm, que a psicanálise e a fé têm, elas são os mesmos, né? Se a cura não vem pelo amor, as duas, não existe chance de cura. Acho que é isso. Bom, e aí, Geraldo? Precisa falar alguma coisa? Não precisa falar nada. Só vou concordar com o Ricardo e falar que realmente existem pontos convergentes entre a psicanálise e a religião. Eu acho que o problema maior são os extremismos. Acho que cai muito. Eu acho que também o problema maior, de ambas as partes, né? Tanto da parte da psicanálise, que não vê hora nenhuma, de psicanalistas, que não vê hora nenhuma essas convergências, quanto também de religiosos, que também não vê hora nenhuma essas convergências. E é bom a gente desmistificar isso, porque, pegando uma fala do Ricardo, a igreja ela precisa entender das complexidades e das subjetividades do ser humano e não espiritualizar tudo. É aí onde eu acho que há aos extremos, quando se espiritualiza tudo, né? E o outro extremo é quando se naturaliza tudo também. E eu acho que quando nós colocamos a religião e a psicanálise nesse ponto de convergência, cara, uma casa com a outra, porque existem coisas que eu vou colocar a teologia, existem coisas, e eu vou colocar ainda mais Deus, existem coisas que só Deus vai dar sentido. E aí, não sei quem foi que falou, acho que foi o Ricardo que falou sobre a morte, acho que sim, o Ricardo, do sobrenome bonito, falou sobre a morte. Tem uma frase que a gente vai entender muito bem isso. Deus sabe o que faz. Essa frase atravessa em todas as angústias do ser humano. Isso é coisa de religião, mas também é coisa de psicanálise.
Porque quando eu começo a enxergar dentro da teoria psicanalista o que essa frase faz, eu começo a entender sobre faltas, sobre a busca de sentido, né? Claro que a morte vai estar para o real, Deus também vai estar para o real, então por isso que os dois se convergem ali. Acreditando, sim, nesse ponto de convergência entre a psicanálise e a religião. Dentro dessa frase, Deus sabe o que faz. Quando você está num velório, e aí eu quero pegar essa parte de novo do Ricardo, você senta com a pessoa, não tem como explicar, não tem como fazer nada, nada, nada. E aí alguém vai e solta essa frase. Não, mas Deus sabe o que está fazendo. Ninguém sabe de nada. Então, quando eu traço e coloco isso no campo religioso, trazendo isso para a religião, o ser humano é atravessado por um conforto ali naquele momento. Algo que, às vezes, numa análise clínica, que a gente está aqui e tudo, às vezes a gente fala algo que a pessoa também é gerado desse conforto. Então, voltando ao ponto de partida aí do Ricardo, que esse cuidado com o outro, acredito sim, veemente, em uma convergência entre a psicanálise e a religião, no que se diz no trato com a outra pessoa, né, entender a subjetividade, né, da mente humana, né, desmistificando, não espiritualizando e não naturalizando tudo, mas colocando cada um no seu devido ponto. E em alguns momentos, essas linhas vão se cruzar. A história da loucura do Foucault só falava, né, que os antigos concessionários eram um lugar de exceção livre, que a pessoa ia para falar, enquanto não existia psicanálise, não existia nenhum tipo de terapia. Para mim, a grande diferença é que a religiosidade ela busca dar sentido para as coisas que são macro. Da onde veio o mundo, para onde o mundo vai, né? Enquanto a psicanálise explica no micro, né? Da onde vem o meu mundo e para onde o meu mundo vai. Né? Talvez, acho que para mim seja a grande diferença. Mas enquanto manifestação da humanidade, elas deveriam conversar cada vez mais. Que desfecho mais lindo! Você quer falar, Anderson? Eu gostaria de falar, sim, sobre a experiência religiosa que eu tenho, né? Que é um pouquinho diferente. No nosso, a pessoa vai e conversa com a entidade. Eu acho que muitas vezes você vê nada mais psicanalista que isso, porque a entidade chega para a pessoa e fala: o que você sente? O que aconteceu com você? E a pessoa fala. E a entidade não faz nada. Ela só fica ouvindo a pessoa, passando a análise da pessoa. E a pessoa, muito obrigado, eu tô melhor, e vai embora. E ela se sente curada espiritualmente. E você fala assim, pô, isso não foi nada mais que uma sessão de análise que a pessoa teve. E assim, como muitas vezes ela sabe que está lá alguma coisa que não faz lugar a ela, até porque ela sabe o que aconteceu teoricamente, ela se sente mais livre em associar o inconsciente dela, em fazer a associação livre, falar, sentir. E eu sofri muito disso. A pessoa falar com o preto velho, e o preto velho só ouvir. Aí eu ia falar, tá, vou te pensar, vou te limpar, mas você sabe que o trabalho principal ali foi feito, foi o trabalho de escuta. Muitas vezes a gente fala que a macumba é a psicanálise do pobre, né? Que não tem condição de pagar uma consulta. Vou falar com o preto velho, vou falar com o pastor, que o pastor vai me estudar. E lá eu vou conseguir a minha cura através da fala, né? E a gente não percebe isso, o quão importante é esse espaço para a pessoa de acolhimento. E esquecemos de fazer o mesmo acolhimento com a psicanálise. Vai falar, educar, falar, porque é o que eu falei, eu conheço muitas pessoas que têm medo de ficar numa terapia, se abrir sobre a realidade religiosa dela, independente de qual for, e ser sucada. Fala, pô, isso não existe. Você está em psicose, você está furiaçando. E a gente sabe que isso não é tão real, porque também a gente não fala sobre esse assunto com eles, sobre o que você está fazendo hoje. Que é saudável você ter fé, é saudável você falar com o seu espiritual. Né? Mas também é necessário separar esses dois lugares para que as pessoas possam também se desvelar dentro de um contexto religioso. Por isso que existe a psicanálise. As pessoas, a psicanálise ela é um ato de coragem, de você se desamarrar de ideias, preconceitos, ideais e se desvelar diante de outro que não te conhece. Muitas pessoas acabam buscando a religião para se satisfazer, de falar, de sentir mais à vontade, por medo de enfrentar de fato aquilo que ele é para ele mesmo. Então, por isso que nós, como psicanalistas, precisamos nos colocar no lugar
ético, da ideia que existe uma religião de cada um e não querer levar nossa verdade para eles. Por isso que esse contexto de falar para um líder religioso, para mim ainda é um conceito muito contraditório. Mas não estou dizendo em relação aqui aos meninos, porque, como eu digo, a experiência da fé de Deus é algo muito subjetivo. Até porque Muito muitas bom. vezes está com o líder religioso que vai colocar sobre o contexto da ética moral da religiosidade e faz educar a pessoa, vai piorar muito. Em todas as religiões, sem um contexto, todas. Sim. Colegas, inevitável não partilhar isso com vocês. Esse tema surgiu porque eu venho de 44 anos do que a gente chama de antiga prática, que é a bruxaria celta portuguesa. Uhum. E por via de minha mãe, eu fui até os 15 anos, fui até a Crisma, porque minha mãe idealizou que eu fosse ser padre. E fui para a Umbanda. Isso foi iniciado na Umbanda. Hoje, eu me vejo nessa prática muito próximo dessa constituição que vocês trouxeram, dentro do meu processo da fé. Assim, a minha fé está para além de uma religião, está para essa conexão com esse divino, compreendendo como uma relação de troca e respeito e entendendo que é uma nutrição para mim. Né? Apesar de entender a psicanálise, do local ético da psicanálise, para mim é um grande questionamento se hoje, de fato, a gente vai se manter nessa posição de afastamento diante da religião enquanto elemento estrutural do indivíduo. Eu não concordo, acho que a gente tem que aproximar mesmo. A gente está chegando, infelizmente, à nossa conversa. Volto a repetir, vai ser eu vou chamar vocês para a parte 2, porque eu não consegui trazer tudo que eu queria trazer. Vocês me deram uma baita aula incrível de coisas que eu vou precisar ainda tomar nota e refletir sobre isso. E eu vou pedir que vocês se apresentem, mas já digo para você que está assistindo, curta, compartilhe, comente, siga nossos colegas que vão se apresentar agora, veja seus trabalhos, seus livros, veja seus Instagrams, são pessoas que são extremamente produtivas, pensadoras, são contemporâneas diante dos seus universos, dos seus prismas pessoais diante do que é o mundo e a religião. E passe adiante esse programa, pô. E se prepare para o 2, que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Tem um sininho, sempre me falam. Avisa do sininho, avisa dessa inscrição. Faça tudo que tem aqui nesse YouTube, por favor. E reposte quando a gente repostar. Gostaria que vocês se apresentassem, meus colegas. Muito obrigado mais uma vez. Trazendo o nome de vocês, a história de vocês. Quem são vocês? E como é que as pessoas acham vocês? À vontade. Gente, eu adorei isso aqui, porque eu sou a primeira a falar, porque eu sou a única mulher entre vocês. Vocês foram muito carinhosos, muito educados comigo aqui. Mas eu quero agradecer a participação de estar aqui mais uma vez com você, viu, Ricardo? Essa experiência ela é muito legal, porque traz a gente olhar de uma outra narrativa, de uma outra percepção, né? E isso foi muito importante e eu vou levar isso para o resto da vida. Gente, meu nome é Mitzi, sou psicanalista, né? Sou psicanalista e também trabalho com terapias integrativas, então, como eu digo, o meu olhar dentro da psicanálise ela é um pouco mais... uma perspectiva diferente de todos ali como meio psicanalítico. O meu Instagram é Mitzi Mesca Psicanalista. Também eu tenho um site, que é www.mitzimescapsicanalista.com.br. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Você atende, né, Mitzi? Atendo online. As pessoas conseguem puxar horário com você, né? Agora no final do ano tá um pouco mais complicado, né? Mas se me chamar, a gente dá um jeitinho. Só clicar lá na bio e me chamar. Agenda 2026. E aí, Geraldinho? Oi. Então, para me achar é fácil. É Geraldo Mansur, só isso. Digita no Instagram, Geraldo Mansur. Sou pastor já tem 17 anos. Trabalho com a psicanálise já tem 6 anos. Atendimento. Espera, Geraldo. Você é pastor da onde, cara? Dá a informação completa, Geraldo. Chama Ministério Revive, é um ministério aqui mesmo da cidade de Unai. Estou a 150 quilômetros da capital do nosso país, de Brasília. Né? Pedacinho de Minas lá em cima. Atendo na psicanálise já tem 6 anos já, consultório presencial, atendo online também. Para me achar é muito fácil, é só digitar meu nome e sobrenome. Você me acha no Instagram, não tem nada mais, é só Geraldo Mansur. Geraldo, pode falar do seu livro, faça favor. Posso pegar um aqui? Nisso, vou aproveitar que tá gravando, por favor, aceita o presente, tá? Esse livro. Tá incrível o livro, hein? Eu li, tive a oportunidade de ler, fiz resenha.
O problema Que da legal. sexualidade humana deve estar em avesso aí. É um Não, dá livro para que ver. é um livro que conversa entre teologia e psicanálise, principalmente nos 2 primeiros capítulos, que vai falar sobre o inconsciente, a visão de Paulo e o inconsciente, e o capítulo 2, que vai falar sobre o trauma sexual, que eu venho trazer muitas teorias lacanianas e freudianas no capítulo 2, sobre o problema da sexualidade, sobre as pulsões e mais. E Você tem tem mais. espaço na agenda? Tem. A gente Tá, sempre tem um espacinho. tá. Desculpa interromper você, pode seguir. Não, e os outros 3 capítulos vai falar sobre pornografia, vai falar sobre dependência emocional e vai falar sobre os fantasmas do abuso sexual, né? O que volta na vida adulta, né? Também com teorias psicanalíticas dentro do capítulo. Muito bom. Grande Ricardo. É grande mesmo, 1,96 m, né? Nossa! Bom, sou ministro religioso ordenado, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atualmente atendendo a comunidade centro do município de Campinas, aqui em São Paulo, né? Eu sou formado em teologia, em filosofia, fazendo psicanálise agora, e também o meu projeto de mestrado justamente pesquisa a ideia de como a psicanálise e o aconselhamento pastoral, eles podem conversar na busca da superação do vazio existencial na pós-modernidade, né? Então, vou defender em maio, se tudo der certo, eu passar, não morrer até lá, e todos os embrólios que podem acontecer, então devem estar logo também disponíveis por aí, né? Eu, eu espero que você não morra, desculpa interromper você, porque eu já soube que na tua linha, se morrer, acaba. Não, Ah, na não? minha linha eu vou partir para a eternidade. Ah, Eu então, acredito ufa. nisso, né? Não vou voltar para incomodar mais ninguém, também para ninguém me torrar as paciência, mas eu vou para a eternidade. Bom, muito bom. Eu te interrompi, você ia complementar, Ricardo. Eu não tenho redes sociais, eu tenho o YouTube, que tem há muito tempo que eu não abasteço, né? Mas coloquem lá Ricardo Brusovski, que deve aparecer uma outra coisa. Você também está atendendo, Ricardo? Não, não atendo. Eu trabalho exclusivamente, integralmente com a minha comunidade. Se alguém aparecer na porta pedir ajuda, a gente sempre abre a porta e ajuda. Mas não é minha ocupação primeira. Ok, perfeito. Escaranaro, meu grande. Opa, desculpa que eu tive que sair porque eu não consigo ficar sentado muito tempo, né? Por Tá causa da bom. cirurgia que eu fiz. Então, eu sou do templo de Oiá, frente de Oiá, aqui do Tapão da Serra. É um templo de Umbanda, Omolocô, Quimbanda e Surema Sagrada. Que se vocês quiserem depois falar sobre as 3 vertentes que a gente cumpre lá. Lembrando que cada um é uma religião totalmente diferente da outra, tá, gente? Não mistura. Faremos um programa sobre isso, colega, tenha certeza. Sim, sim. Eu tenho meu canal, minha conta no Instagram, né, que é Escarranaro Psicanálise, que é ESCARANARO. Eu sei que é difícil de escrever isso, mas meu nome é o que ficou lá, tá? E espero voltar de novo aqui para ter uma conversa interessante, assim. Ô Anderson, você atende também? Atento. As pessoas conseguem marcar por lá, pelo Instagram mesmo, ou procuram Consegue, você? pode me chamar. Então, pronto. Eu vi que todo mundo falou de religião aqui no final. Gente, eu não tenho religião, tá? Tá tudo bem com vocês? Então tá bom. Mas Eu você tem Ah, não, acredito fé? você num vai pro Deus. inferno. Muita fé. O que me faz, o contexto, né, só para finalizar essa questão da religião, tá? Pelo fato de hoje eu ver o que é tão verdade para mim no contexto daquilo que eu vivo, a religião para mim é só um fragmento da ideia de uma conexão com Deus. Então não significa que eu não acredite num único ser que fez toda essa história e que fez a gente estar aqui. Deus é único. E Eu ponto. só sei do seguinte, amiga, seja lá o que for, eu já disse para vocês, não foi brincando, me coloquem nas orações, façam o favor. Amigos, eu quero agradecer demais a presença de vocês, conto com vocês no programa 2. Eu não consegui dar conta de todas as perguntas que eu tinha, tem muita coisa pela frente para a gente bater uma bola, mas eu termino esse primeiro programa com um prazer imenso de aprender com vocês, assim, coisas extremamente curiosas, incríveis, reflexivas, eu acho que não só eu, como nosso público,
vai dar uma paradinha para repensar como é que encara a religião e a psicanálise nesse diálogo. Muito obrigado por hoje. Um abraço. Abraço. Tchau, abraço. Tchau, gente. Obrigada.